Bendito seja o nome do Senhor. Salmo capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 1. Estou usando uma Bíblia na tradução Nova Versão Transformadora, então talvez alguns versículos vai estar diferente da Bíblia, mas o sentido da palavra é o mesmo. Salmo 33, versículo de número 1, diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para Ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema ao Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolhe para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entendem tudo que fazem. Nem mesmo um tenebroso exército pode salvar o rei. Grande força não é suficiente para livrar o guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, fale conosco agora, após ler a tua santa palavra. Senhor, a Bíblia diz que a tua palavra, ela é lâmpada para nossos pés, é quem nos dá a direção da vida, Senhor. Nos dê uma direção nesta noite, nos dê um norte, nos dê um sentido, Pai. E graças a Deus que essa noite temos a oportunidade de ouvir mais uma vez, não a voz do homem, mas a voz do Senhor através da leitura da sua palavra. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que se seguirão. Abra o nosso entendimento, não permita, Senhor, que nenhum barulho do lado de fora da igreja venha tirar a atenção da tua igreja que essa noite ouve a tua voz. Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra simples esta noite para ministrar ao coração da igreja, para ministrar a todos. É uma palavra extremamente simples, porém ela é extremamente abençoada e abençoadora. O Salmo 33, ele diz: cantem com alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Aqui no Salmo, primeiramente, ele começa dando ênfase ao louvor.
O que é o louvor a Deus? O louvor a Deus nada mais é do que adoração. O louvor a Deus é entregar a sua adoração ao Senhor. Deus quer que a adoração a Ele nunca pare de sair dos seus lábios, da sua boca. Nunca você pare de adorar a Deus, em circunstância nenhuma da sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, nunca deixe de adorar e servir a Deus. Nunca deixe de entregar a Deus a sua melhor canção. Quando tem uma frase no mundo que diz assim: quem canta os seus males espanta. Porque essa frase quer dizer o quê? Quando a pessoa está cantando com alegria, ela sente paz na alma. É o que o mundo diz, né? Agora imagina louvar a Deus. Quais são os efeitos de louvar a Deus? O efeito de louvar a Deus é muito simples: é agradar a Deus. Quando você está cantando, quando você está louvando, quando você está entoando um hino de adoração a Deus, como nós acabamos de fazer aqui, simplesmente estamos dizendo: o Senhor merece ser louvado, o Senhor merece ser adorado. Esse salmo começa dando ênfase à adoração, e ele vai dizer sobre outras coisas. Ele vai dizer aqui no versículo 4, eu vou avançar na leitura para nós entendermos o texto em si. Versículo 4: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Primeiro ele falou do louvor, agora ele está falando da palavra. Dois fundamentos importantes no culto: um louvor para adorar a Deus e a palavra para Deus colocar fé na nossa vida e gerar vitória. A palavra do Senhor é verdadeira. O texto está dizendo, a Bíblia está dizendo. Esse livro aqui que está nas minhas mãos, que está nas suas mãos, eu não sei que ano que você comprou essa Bíblia, sua, mas a Bíblia em si, escrita, o texto, o conteúdo dela, tem mais de 2, 3, 4 mil anos, que já foi feito, que já foi elaborado, que Deus já ministrou aos escritores, aos profetas, para escreverem. Há mais de 2 mil anos, a palavra ela foi escrita, ela foi mencionada. Mesmo tendo passado tantos anos, a palavra de Deus ela não perdeu o efeito. A palavra de Deus ela não perdeu o seu efeito, ela continua poderosa. E o texto diz que ela é verdadeira. Eu acredito em tudo que a Bíblia fala. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, que o grande peixe engoliu Jonas. Todo mundo já leu isso na Bíblia. Todo mundo já leu isso na palavra. E se a Bíblia falasse o contrário? Vamos supor que a Bíblia diz que Jonas que engoliu o grande peixe. É difícil de acreditar, não é? Mas se estivesse escrito na Bíblia, eu acreditaria. Porque tudo que está na palavra deve ser acreditado. Porque a palavra de Deus, irmãos, é verdadeira. 100% do que está escrito aqui, acredite e guarde no seu coração, amém? O versículo 5 vai dizer o seguinte: Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. Ele ama o que é justo e bom. Os irmãos já leram isso comigo várias vezes na Bíblia. Bom, justo é aquele que serve a Deus, pois o Senhor ama que nós possamos servir a Deus sempre. O texto está dizendo o quê? Ele ama o que é justo e bom. Você deve servir a Deus, mas você também deve ser uma boa pessoa. Porque tem pessoas, irmãos queridos, igreja do Senhor, que só é cristão dentro da igreja, só é um bom exemplo na igreja, só é de Deus na igreja, serve a Deus, mas quando sai dessas portas para fora, dos portões para fora, parece que não tem mais nenhum testemunho de fé. Você quer provar um crente de verdade? Você quer provar um crente de verdade? Sempre falo isso. Começa a falar de política com ele. Se ele é do tipo que fica bravo e perde a razão por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa do Moro, por causa de qualquer coisa, ele mostra que realmente não é muito convertido, não. Porque a pessoa diz ter os frutos do Espírito, diz que ama e serve a Deus,
Mas quando começa a entrar em assunto político, a pessoa perde a razão. A pessoa só não fala palavrão porque é educado, mas xinga, fica bravo, amaldiçoa, diz que tem que morrer, aquela coisa toda. Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi isso várias vezes. Pessoas brigarem até comigo mesmo, discutirem, ou me ofenderem por ter discordâncias políticas. Eu não estou aqui para pegar política não, porque eu nem gosto disso. Nem gosto de nada de política. Se perguntar quem eu apoio, já te falo, não apoio ninguém, eu voto em branco e para mim são todos iguais. E sempre vai ser assim. Essa é a minha opinião política. Amém? E por eu pensar assim, eu acabo criando às vezes inimizade. E o pior de tudo é quando o crente briga com o outro por causa disso. É a mesma coisa da pessoa do mundo. A pessoa do mundo, ela torce para o São Paulo, mas se ela encontra alguém que torce para outro time, tem briga. A pessoa cria briga por qualquer motivo. O cristão não pode ser assim. Ele tem que ser diferente. Ele deve ser diferente. Não perca a sua razão por nada. Tenha um total controle da situação. Você deve orar a Deus e falar: Deus, coloca na minha vida paciência para suportar, para ouvir coisas que não me agradam e suportar e resistir. O texto fala: o Senhor ama o que é justo e o que é bom. Você deve ser crente dentro da igreja, mas você também deve ser uma boa pessoa sempre. A palavra do Senhor também vai dizer, no versículo de número 8, que o mundo inteiro tema ao Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Que o mundo inteiro tema ao Senhor. Tem muita gente que tem uma frase que eu já ouvi várias vezes, e eu tenho certeza que você também já ouviu várias vezes, falando de sonho de Deus. Todo mundo fala isso, o sonho de Deus. Tem muitos louvores que falam sobre o sonho de Deus, sonho de Deus, sonho de Deus. E a pessoa pensa que um projeto que ela tem é um sonho de Deus. A pessoa pensa que tudo que ela faz é sonho de Deus. Irmão, sonho é um projeto pessoal. O projeto seu é seu, não é o de Deus. Deus vai trabalhar em cima do que você escolher, em cima do que você agir, mas o seu projeto é seu projeto. Não misture as coisas. Ah, então Deus não tem um projeto. Deus tem um projeto. Qual é o projeto que Deus tem? Qual é o projeto que Deus quer? Acabei de ler e vou ler novamente. Versículo 8: que o mundo inteiro tema o Senhor. Sabe qual é o desejo de Deus? Que o mundo inteiro se converta e aceite Jesus como Salvador. Se você pudesse perguntar para Deus, falar: Deus, qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu objetivo? Ele ia dizer: o meu sonho, o meu projeto e o meu objetivo é que este planeta inteiro me sirva e me adore. Irmãos, Deus queria que todos se salvassem. Por que queria? Porque a decisão de servir a Jesus está na mão do ser humano. Nós evangelizamos, nós pregamos a palavra, nós convidamos pessoas para a igreja, mas vai da pessoa tomar a decisão e ir até Jesus. Eu não posso converter ninguém, ninguém pode salvar ninguém pode salvar ninguém. Mas a palavra de Deus que nós evangelizamos e que nós levamos, ela pode salvar. Mas a pessoa, ela tem que ter a decisão própria de falar: eu quero ir até Jesus, eu quero servir Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, eu falei isso hoje de manhã e já falei aqui na igreja várias vezes. O texto de João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, lá no finalzinho, se eu não me engano, no versículo 15, quando vai dizer assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai alcançar a terra. Não quer dizer que a terra vai se converter. Por quê? Porque nem todos querem ouvir a voz de Deus, nem todos querem servir a Jesus. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs dessa noite,
porque você escolheu servir a Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Batalhe pela tua família, porque como Deus te salvou, também vai salvar a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo de número 10 vai dizer assim: o Senhor desfaz todos os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, seus propósitos jamais serão abalados. Aí você vai dizer: qual é o projeto e o propósito de Deus? Eu acabei de ler agora: que todos venham temer ao Senhor, que todos temam a Deus, versículo 8. Só que o texto que nós acabamos de ler diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações, frustra todos os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre e os seus propósitos jamais serão abalados. Quais são os propósitos de Deus que não são abalados? Sabe qual é o propósito de Deus que não é abalado? A igreja de Deus. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Pode fechar uma igreja, pode fechar um templo, a perseguição pode se levantar. Infelizmente, quando você estiver orando, ore pelos nossos irmãos que estão em outros países, passando por muitas lutas, perseguições religiosas. Mas quando lá eles perseguem uma igreja, fecham uma igreja, o evangelho se multiplica. Já prestou atenção que desses anos para cá, desde quando você se converteu, abriu-se muito mais igrejas? Por quê? Porque o inferno não pode impedir a obra de Deus. O plano do diabo, a Bíblia diz, que é roubar, matar e destruir. Mas o projeto de Deus é dar vida e vida em abundância. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 12 vai dizer: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Na sua Bíblia está: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra de Deus está dizendo o quê? Aquele que serve a Deus é uma pessoa realizada e feliz. É como eu preguei hoje de manhã, eu falei que na vida existem pessoas que têm momentos felizes e pessoas que são felizes. Ter momento feliz é uma coisa, ser feliz é outra coisa. Pois bem, meu irmão e minha irmã, sem Deus a pessoa vai ter momentos felizes, a pessoa vai poder fazer muitas coisas que vão alegrar a vida dele e a vida dela, só que serão momentos. Porque algo, uma felicidade que ela vai durar a vida inteira na pessoa, não existe com nenhum outro prazer neste mundo, se não for uma pessoa que serve verdadeiramente a Deus. Eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, jamais me arrependi disso. Eu tenho muito orgulho da minha fé, eu tenho muito orgulho de servir a Deus. E eu posso dizer que mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo passando por alguns problemas às vezes, eu me considero uma pessoa feliz, porque eu sirvo ao meu Deus e o meu Deus me enche de felicidade. E eu tenho certeza que você também é assim, porque servir a Jesus é servir a um Deus que nos traz felicidade completa, real e total. O versículo 13 vai dizer: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Deus está vendo todas as pessoas. Meu irmão, isso é motivo para você entrar em oração pela sua família. Você acha que Deus não está vendo a sua casa? Você acha que Deus não está vendo a situação que você está passando? Você acha que Deus não conhece o que você vive lá dentro do seu lar? Irmão, Deus vê todas as coisas. Então entre no propósito de oração e fala: Senhor, se o Senhor está vendo a minha família, eu coloco ela em oração, eu coloco o marido, eu coloco a esposa, eu coloco os filhos, eu coloco a minha casa em oração. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Deus vê a injustiça que você sofre, Deus vê as calúnias, Deus vê as perseguições, Deus vê as ofensas, Deus vê às vezes que as pessoas te desprezam, deixam você de lado. Deus, Ele enxerga tudo que o homem não pode enxergar. O olho de Deus, Ele olha
conhece você completamente. Aleluia. O versículo 14 diz: de seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Deus está sentado no trono dele, mas Ele está olhando para nós aqui esta noite. Aleluia. Ele está olhando para a sua vida. Ele olha você lá no seu trabalho. Ele vê quando você tenta evangelizar uma pessoa. Ele vê quando você humildemente ora por alguém. Ele vê quando você está sozinho, sem ninguém te ver. Está só você, Deus e o problema. Mas você usa a sua fé e você fala: Deus, eu oro ao Senhor, porque eu confio no Senhor. Naquele momento, Deus está contemplando a sua vida. Aleluia. Ele está vendo você. Glória a Deus. Versículo 17. Versículo 16 diz assim: nem mesmo um poderoso exército pode salvar o rei. Grande força não é suficiente para livrar o guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ela não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento a que os temem e aos que esperam por seu amor. Ele os livrará da morte e os conservará com vida em tempos de fome. A Bíblia diz: não confie na sua própria força, não confie na sua intelectualidade, não confie achando que você pode resolver tudo. Eu não posso resolver tudo, nós não podemos resolver tudo, mas Deus tem poder para resolver e solucionar todos os seus problemas que você está vivendo e está passando. Todo o poder está na mão de Deus. A Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 28, Ele dá todo o poder no céu e na terra. O poder está na mão de Deus. A Bíblia vai dizer aqui nesse salmo que eu li uma vez com os irmãos devem lembrar disso, que a Bíblia diz assim, uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Aleluia. O poder está na mão do Senhor. O teu Deus é um Deus de poder para te dar vitória. Glória a Deus. Versículo 20, para nós terminarmos e orarmos. Versículo 20 diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo, a nossa esperança. Que o teu amor nos serve, Senhor, pois só em ti temos esperança. Aleluia. Nós só temos esperança em Jesus. A esperança para este mundo não é Bolsonaro. A esperança para este mundo não é Lula. A esperança para este mundo não é político. A esperança para este mundo não é dinheiro. A esperança para este mundo não são prazeres. A esperança para este mundo não é nada desta terra. A esperança para o crente, para qualquer pessoa, chama-se o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa única, verdadeira, fiel e maravilhosa esperança. Espera, pois, no Senhor, porque o Senhor, Ele é a tua esperança. E se Ele é a tua esperança, se Ele é o teu Deus, a vitória não será, ela já é tua, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso a Jesus esta noite, com alegria. Aplauda de forte o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus.